Graça e paz, amados irmãos, em Cristo. Graças a Deus, podemos gravar mais um vídeo que ele sirva para a edificação da sua igreja, né? Que seja uma bênção no seu lar, né? Nesse momento de tanta crise, de tanta tribulação, nós precisamos mesmo buscar a orientação da palavra do Senhor. E eu convido você, nesse momento, esquece um pouquinho de todas as coisas, te prepara, pega a tua Bíblia, né? Eu digo, antes de assistir esse vídeo, todos os vídeos, todos os cultos online, né, que estamos transmitindo, prepara a tua casa, prepara o ambiente o qual você vai fazer, para que você faça desse momento um momento de adoração, um momento de devoção ao Senhor, né, ao nosso Deus. Ele é merecedor de toda a glória e nós somos abençoados como assim agimos, né? Como pastor, nós estamos nos esforçando, meus irmãos, já que não podemos nos encontrar lá no templo e ter aquela comunhão gostosa presencial, mas eu quero dizer a você, né, que faz parte da nossa igreja, o qual Deus colocou no nosso ministério, meu, pastor José Vasconcelos, né, que estamos orando por você e estamos fazendo de tudo para conseguir pastorear você no momento de tamanha crise tão profunda, né? Temos visto aí muito desespero, muita gente pensando em relação à sua saúde, alguns estão perdendo seus entes queridos, o medo, né, que isso traz no meio do povo, não só do povo de Deus, mas do povo brasileiro, do mundo inteiro. É uma crise mundial. E nesse vídeo resolvemos falar de um assunto que havia muito esquecido da nossa igreja, mas está nas Sagradas Escrituras e que, devido à crise que estamos enfrentando, eu tenho visto muitos lançarem vídeos no YouTube, tomando uma posição A, B, X, devido à crise, que não é só da saúde pública, mas também uma crise econômica que vai surgir, que já está surgindo devido a essa doença, e uma crise política também, devido à falta de preparação dos nossos governantes em enfrentá-la. E aí eu falo em particular do nosso Brasil. Claro que existem outros países que estão passando também por isso, né? Os governos estão tendo dificuldades de enfrentar essa crise. Não tem sido fácil para governo nenhum dos governos da Terra, né, estavam preparados para uma pandemia tão desestruturante, tão terrível e que se alastra com uma velocidade qual nós não temos conseguido acompanhar nem controlar, né? Rapidamente ela se espalhou pela face da terra e tem colocado em xeque, né, os nossos governantes. E aí onde a igreja do Senhor precisa acordar para o seu papel nesse momento, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias e aí eu digo, meus irmãos, esse é um momento no qual você deve se organizar, não só nesse vídeo, mas em todas as transmissões, nas lives, no domingo, dia do Senhor, na escola bíblica, no culto à noite. Faça no seu lar esse momento de um momento de devoção ao Senhor, de adoração ao Senhor. Então antes, ore ao Senhor, ore por mim, ore pelo pastor José Vasconcelos. Nós somos pastores de vocês e temos nos esforçado muito para estarmos presentes na sua vida, nesse momento que você tanto precisa, né? E também dar as orientações devidas para que você tome as decisões no seu dia a dia mais assertivas, né? Através da palavra do Senhor, e que venhamos glorificar a Deus no momento mais terrível que possamos passar, né? Sei que muitos já estão apreensivos, ansiosos, entristecidos, abatidos, né? Mas a palavra do Senhor, ela é misericordiosa, ela tem uma palavra de consolo e também de orientação para nós. Então, nesse vídeo, vamos falar de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. É um tema, meus irmãos, eu creio que muito esquecido das nossas igrejas, né, de uma forma geral, ou então mal interpretado, né, esse texto, muito mal interpretado, porque o capítulo 2 de 1 Timóteo tem muitos assuntos que levam muita discussão, muita polêmica. Mas o nosso intuito aqui não é criar polêmica, mas nos concentrarmos nesses primeiros 7 versículos e nos concentrarmos em um assunto qual eu tenho visto e tenho me preocupado muito
em ver alguns evangélicos, algumas lideranças evangélicas produzirem vídeos, né, no YouTube, e às vezes usando esse texto. Tenho recebido muito esse texto nas minhas redes sociais, muita gente falando que nós devemos, né, orar pelos nossos governantes. Então, nesse vídeo vamos discutir o que é que a palavra de Deus nos orienta aqui em 1 Timóteo capítulo 2, já que esse foi um dos versículos que eu mais recebi, né? E graças a Deus, você, se for pesquisar no YouTube, você vai encontrar muitos homens de Deus fiéis que antes de toda essa crise já estavam falando o que o texto fala aqui, que nós não podemos fugir. Então vamos meditar em 1 Timóteo capítulo 2, abra sua Bíblia e vamos ler do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo. Digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Até aqui o verso 7. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por podermos abrir as Sagradas Escrituras, a Tua Palavra, Senhor, e ler livremente. Rogamos, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dirija na exposição da Tua Santa Palavra. Abençoa cada família, Senhor, que está vendo, ouvindo este vídeo, que Tu gere edificação e iluminação, Senhor. Nos tira da confusão e nos mostra a Tua santa verdade, para que venhamos glorificar o Teu nome, Senhor, nesse momento de tanta crise, de tanta confusão que o mundo vive, e isso também tem atingido a Tua igreja, Senhor. Tens misericórdia de nós, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, e como eu disse, esse texto foi escolhido porque eu tenho recebido muitos nas redes sociais, né, no decorrer desse tempo, devido aos conflitos que há no meio dos nossos governantes, né? Quem tem recebido nossa lista de oração, desde o início da pandemia, temos pedido a Deus pelos nossos governantes. Eu tenho pedido que você ore pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, deputados, senadores, juízes, todos aqueles, né, empresários, banqueiros, todos aqueles que estão em eminência, todos aqueles que estão revestidos por Deus de poder nesse mundo, né? Eles têm todo o poder emana do Senhor, né, dado pelo Senhor, e ele é dado com um propósito. Os nossos governantes estão debaixo desse poder de Deus, do domínio de Deus, e eles vão prestar contas ao Senhor. Isso, a palavra de Deus deixa isso muito claro. Mas olhando o texto, para que a gente tenha elementos de orientação da palavra de Deus, e vocês vão entender no decorrer da exposição, e no final nós podemos até tratar aqui de alguns assuntos que são atuais, que precisamos entender a palavra de Deus para podermos ter um posicionamento cristão genuíno. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1 é o chamado, a exortação do apóstolo Paulo, não é, dado ali a Timóteo. Paulo está aqui dando orientação a Timóteo acerca do culto público, né? E no capítulo 1 ele já havia falado dos falsos profetas, havia falado que precisávamos ter cuidados com os falsos mestres, e no capítulo 2 ele começa a dar algumas orientações acerca de como o culto deveria funcionar ali na igreja de Éfeso, né? E uma dessas orientações está aqui, que nós deveríamos orar, né? Deveríamos orar, a oração pública, quando o povo de Deus se reúne, deveria orar publicamente, e ele começa a dar aqui uma lista de coisas e como deveríamos orar e o motivo, né, por que ele dá essa exortação. Então, ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo,
né? Que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Interessante que, meus irmãos, eu disse que é uma verdade esquecida por nós e que agora, no momento de crise, eu tenho visto que essa verdade tem sido reavivada pela necessidade do momento. Mas precisamos guardar essa verdade agora e quando tudo passar, ela deve continuar no nosso culto, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que Paulo está falando que no culto público deveríamos dar importância à oração. A oração ela deve ter uma importância destacada no nosso culto. Não existe culto sem oração, assim dizer. Assim também como sem a pregação da palavra de Deus, sem os cânticos espirituais. Há um conjunto de elementos que deve existir no nosso culto a Deus, no nosso culto público a Deus. E uma delas, destacada aqui pelo apóstolo Paulo, escrevendo e dando as orientações ao jovem Timóteo, é que as orações elas não deveriam ser desprezadas. Elas deveriam ser tomadas como algo importante no culto e que elas deveriam fazer parte da adoração, adoração pública e não só adoração privada. As nossas orações não devem se limitar aos nossos lares, às nossas orações em secreto. Nós temos falado isso na escola bíblica, falado acerca da importância da oração, o que é oração. Se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos, fizemos uns estudos básicos, bem elementares para aqueles que desejam entender o que é a oração e ainda não terminamos, ficamos lá na oração do Pai Nosso, vemos ali as petições do Senhor, como o Senhor nos ensina a orar e como devemos orar. E aqui, novamente, a palavra de Deus nos dá a orientação da importância da oração, dessa vez no culto, no culto público ao Senhor. Então, quando estamos juntos, a oração ela deve ser um elemento cuidado, um elemento que deve ter a sua importância, Então, aí, todas as vezes que estamos dirigindo o culto, nós pastores, presbíteros, liderança de uma forma geral, que está à frente da liturgia, o liturgo ali do culto, deve ter essa preocupação de mostrar a importância da oração pública no momento de adoração ao Senhor. Tá? Então, Paulo diz aqui que é uma exortação, é um chamado, não é um conselho simplesmente, mas é uma ordem que nós deveríamos orar, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A gente às vezes esquece desse finalzinho aqui, e aí a verdade esquecida na igreja. Primeiro que há aqui uma série de sinônimos, súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Paulo diz aqui, ele usa de forma geral, todos são um tipo de oração, e podemos aqui destacar pelo menos, meus irmãos, súplica você está rogando ao Senhor, intercedendo ao Senhor por alguém ou por algo. Oração aqui é o termo mais geral, Você está pedindo na súplica, rogando a Deus por algo. Oração é um termo geral, para o pedido, o diálogo que nós temos com Deus. E intercessão, você está ali se colocando e orando por alguém que não seja você mesmo. E ações de graça, você está o quê? Agradecendo a Deus já pela resposta dada às orações. Então, no culto, nós temos que suplicar a Deus, pedir, rogar a Deus, devemos orar de forma geral, devemos interceder pelo outro, por outra pessoa que não somos nós mesmos, e devemos também agradecer a Deus pela resposta da oração, tá certo? E no finalzinho do verso 1, Paulo diz que essa oração não deveria ser feita só pela igreja. É o que às vezes nós esquecemos, às vezes nós nos fechamos em nós mesmos e nos preocupamos só com as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas famílias, as nossas congregações, as nossas igrejas, os nossos pastores, as nossas lideranças, a nossa mocidade, a nossa auxiliadora, os nossos varões, tudo nosso. Mas aqui a palavra de Deus diz que essas orações no culto público, no momento da adoração, deveria ser por todos os homens. E Paulo vai falar que essa questão de entender aí todos os homens significam o quê?
todos os tipos de pessoas, meus irmãos. Não há ninguém qual diga que eu não posso orar por ela, né? Então, o Senhor nos ensina que deveríamos orar, inclusive pelos nossos inimigos. Deveríamos estar atentos a isso, para que nossa vida de oração, nossa vida de culto, seja o mais agradável possível ao Senhor. Então, é da vontade de Deus que a igreja se reúna e no momento do culto ela ore por todos os homens, independente da sua posição. E aí vem essa questão da nossa atualidade, quando muitos se utilizam desse capítulo para falar acerca das autoridades dos nossos governantes. O texto ele está incluindo aí os nossos governantes, nós vamos ver logo no próximo versículo, mas aqui no verso 1, não podemos nos esquecer, está falando de todos os homens. Então devemos orar pelos nossos governantes, mas também, meus irmãos, por todos os homens, né, todas as classes sociais, do rico ao pobre, do homem à mulher, do branco, do preto. Não existe distinção no corpo do Senhor, não existe um homem ou uma mulher que não possa ser, né, alvo das nossas orações. Então deveríamos sim estar orando por todos os tipos, né, de pessoas, por todas as classes sociais, mesmo que eles façam parte de uma religião diferente da nossa, mesmo que eles sejam inimigos da Igreja de Cristo, nós devemos estar sim orando por essas pessoas, né? Intercedendo por essas pessoas, colocando essas pessoas na presença do Senhor no momento do nosso culto ao Senhor. Isso a gente vê muito pouco normalmente nos nossos cultos. Isso tem sido esquecido e até negligenciado. E aí isso advém consequências disso, meus irmãos. Vamos prosseguir aqui. O verso 2 diz, devemos orar por todos. Aí no verso 2, o apóstolo Paulo diz, pelos reis e por todos os que estão em eminência, né? Pelos reis, os governantes, aqueles que estão constituídos de poder, e por todos que estão em eminência. Eu sei que o contexto aqui, o qual o apóstolo escreve, o governo na época não era um governo muito simpático aos cristãos, né? Era o governo romano, o Império Romano, vocês lembram disso? E o Império Romano, quem conhece a história sabe que ele foi marcado por imperadores tiranos, imperadores terríveis, né, que fizeram coisas assim horríveis e estão registrados na história. Mas mesmo assim o apóstolo diz que nós deveríamos estar intercedendo, né, orando por esses reis, por esses governantes. E claro que não existia só o César, né? Existia toda uma cadeia de comando que partia do império, e César era aquele, né, o imperador estava no centro e ele era adorado como um deus, né, como um deus. Então, mesmo, preste atenção, meus irmãos, mesmo os reis da época, querendo ser adorados como deuses, a palavra do Senhor diz que nós deveríamos orar, interceder, suplicar por eles, né? Isso não significa que nós aprovamos 100% o seu comportamento. É claro aqui, né, o próprio apóstolo Paulo, ele vai ser perseguido pelo Império Romano, né? E ele vai negar, ele nunca se dobrou à adoração a Nero, nem a nenhum outro imperador romano, né? Ele colocava ali, nem os judeus, nem os cristãos se dobraram, né, a esse culto ao imperador. É bom registrar isso. Então, nós não é porque nós aprovamos 100% as ações dos nossos governantes que vamos orar por eles. Pelo contrário, devemos orar muito mais, né, por nossos governantes estarem fazendo coisas que desagradam a Deus, para que haja arrependimento, para que haja o mover de Deus no nosso meio, né? Devemos colocar na presença de Deus, pedindo misericórdia, porque Deus, meus irmãos, dele procede toda a autoridade, e todas as autoridades vão prestar contas a Deus. E Deus é soberano, ele pode mudar o coração de todas as autoridades. Ele pode salvar, né, um presidente, um governador, um prefeito, um deputado, um senador, né, um juiz, né, um ministro. Ele pode salvar quem ele quiser. Então nós devemos orar ao Senhor por todos os homens, todos os tipos de homem na nossa adoração a Deus, né? Então, prosseguindo, verso 2 ainda, tá?
pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Né? Olha aí um dos motivos porque deveríamos orar por todas as pessoas, e aqui Paulo destaca pelos governantes, por aqueles que detêm, estão em eminência, aqueles que detêm um certo poder nesse mundo, que está revestido de alguma autoridade nesse mundo. Então, meus irmãos, um dos motivos para orarmos pelos nossos governantes, que o Senhor nos ensina e ordena que nós devemos orar por todos os homens. Né? Se é político ou não, né, não podemos deixá-los de fora, devemos incluí-los nas nossas orações. Okay? O segundo motivo está aí, porque orando pelos nossos governantes, e essa oração não é uma oração para destruição, não é uma oração para condenação, é uma oração para que Deus derrame arrependimento e para que Deus, não é, faça com que esses governantes, esses homens que estão revestidos de autoridade e poder, eles sejam justos, não é? E eles sejam alcançados pelo Evangelho, para que eles conheçam a verdade de Deus e essa verdade possa reger as suas vidas, para que eles sejam, né, agradáveis ao Senhor no seu agir, no seu governar. Né? Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, ele está nos orientando que a melhor forma de que a sociedade ela seja restaurada, que a justiça seja promovida, não é? Que haja aí justiça social, que haja aí justiça econômica, que haja moralidade, não é? Santidade no meio da sociedade. É necessário que a igreja ore pelos que estão na liderança dessa sociedade, né? Independente da sua posição política, né? E aí aqui não é uma questão ideológica, né? Meus irmãos, percebam que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, né? A igreja de Cristo, na época do Império Romano, eles não concordavam com o governo romano, nem com as suas injustiças, e uma delas era fatal, aquela que dizia que o imperador deveria ser adorado. Essa aí, né, essa lei, né, que era imposta sobre os povos, os judeus eram isentos disso, e os governantes romanos eram muito espertos, sabiam que os judeus não iriam se dobrar, iria criar muita revolta, então eles isentavam os judeus, né, e os cristãos, como surgiram no meio do povo judeu, durante um tempo eles também foram isentados, mas logo nós vamos ver que o Império Romano vai perseguir a Igreja de Cristo. Mesmo assim, o apóstolo Paulo diz que deveríamos orar se desejássemos ter uma vida pacata, uma vida, né, confortável, uma vida mais justa, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, né, mais benigna. Então eu tenho que fazer o quê? No momento da minha adoração, não devo esquecer essas autoridades, porque elas são constituídas por Deus e vão prestar contas a Deus, e eu devo pedir ao Senhor que interfira na vida dessas pessoas, né? Que salve essas pessoas e que elas façam o seu serviço. Não é? Meus irmãos, um governante, um rei, ele tem a sua autoridade derivada de Deus para promover a justiça. Né? Deus não é um Deus injusto. Então, toda autoridade está ali por um mandato por Deus, né? Mesmo que tenha sido voto do povo, eleito por um processo democrático, mas ele tem uma responsabilidade dada por Deus, e Deus vai cobrar todos os governantes de toda a história, em toda a face da terra, em todos os períodos, né, da história humana, que ele deveria promover a justiça, a ordem, né, a honestidade, né, a moralidade. Então Deus vai cobrar dos nossos governantes e deveríamos orar por eles, deveríamos pedir a Deus que nos dê governantes honestos e deveríamos também interceder a Deus: converte, derrama a tua graça salvífica. Porque aqui no texto, meus irmãos, não é só um livramento ou que nós simplesmente viemos interceder para que o governante X ou Y seja honesto, não roube, não se corrompa,
que ele seja favorável à igreja de Cristo. Não. Aqui a ordem é para que as nossas orações sejam colocadas na presença de Deus, pedindo que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, poder salvífico, que a graça da salvação seja derramada sobre eles. Então, quando dizemos aqui, eu já vi muita gente usando esse texto aqui, simplesmente para livrar o nosso presidente, o nosso governador de algum acidente, ou quando ele está padecendo de alguma enfermidade. Então devemos orar, um despertamento para orar pelos nossos governantes, ou quando há algum problema, como está havendo agora nessa pandemia, entre os nossos governantes estão divididos, um guerreando contra o outro, e nesse momento a gente está pedindo, Senhor, que os nossos governantes estejam unidos. Nossas orações não devem ser limitadas só a isso. Devemos pedir, Senhor, que traga um avivamento na nossa terra, que Tu leve ao arrependimento os nossos governantes, onde eles estão errando, né? Onde eles estão pecando contra Ti, Senhor, onde eles estão se utilizando dos seus cargos para promover a injustiça em vez da justiça. Mas não só isso, Senhor, que Tu salve, né, esses homens e essas mulheres, para que se tornem instrumentos da Tua graça, visivelmente e conscientemente agindo e promovendo a justiça para a glória de Deus, para a honra de Deus. Quando isso acontece, meus irmãos, nós vamos começar a gozar de justiça social, nós vamos começar a gozar de honestidade no meio político, coisa que no nosso Brasil sabemos que é muito difícil. Quando falamos de política, geralmente isso não é verdade. Um crente ele pode ser um político, mas a política no Brasil ela é tão corrupta, né? Ela é tão desconfiada historicamente, porque a maioria dos nossos políticos não são confiáveis, a gente sabe disso. Quando se fala que um irmão vai entrar na política, alguns até não creem, mas isso não é bíblico, né? O apóstolo Paulo ele coloca aqui que Deus salva todos os homens, todos os tipos, inclusive políticos. Agora, precisamos ter o discernimento e não ser ingênuos para não sermos enganados e manipulados pelos políticos, tá? Nós, como igreja, temos a obrigação de orar, e orar, meus irmãos, por uma ala ideológica que nós aceitamos ou não, né? Então aqui a gente está muito dividido entre direita e esquerda. E como é que a igreja deve orar? A igreja deve orar pelo governo de esquerda? Sim. A igreja deve orar por um governo de direita? Sim, por todos os homens. Então, quando o presidente era Lula, deveríamos ter orado por ele. Quando a presidente era Dilma, deveríamos ter orado por ele. Mesmo que você não tenha votado, mas o Senhor aqui nos chama para orar por todos os homens, todos os reis, mesmo que eles sejam cruéis, mesmo que eles não endossem a palavra do Senhor. Devemos orar para que Deus alcance, para que Deus salve, para que Deus mude, para que Deus mova os corações dos reis, para que eles promovam a justiça. Eles foram colocados ali pelo Senhor para o bem público, para o bem comum, e não pessoal ou partidário de uma só elite ou de um grupo de pessoas específicas, né? Nós precisamos entender, meus irmãos, que o presidente, né, ele é meu presidente e presidente de todos os brasileiros, né? Que o meu governador do estado, ele é meu governador e governador de todos, né, do estado. O prefeito a mesma coisa, os deputados, né, senadores, vereadores também. Então nós devemos estar orando por esses homens e por essas mulheres para que tenhamos tempos de paz, tempos, né, de honestidade, de bonança. Porque se um mau governo vai levar ao desastre, né, vai levar ao caos social. Então nós estamos percebendo isso, e eu digo que é uma verdade esquecida, porque não temos o costume, na maioria das igrejas, de ver orações pelos nossos governantes no momento do culto, né? E nós temos pago um preço alto, porque no Brasil, historicamente, nós temos aí uma sucessão de políticos, não só na esfera do executivo, do legislativo, do judiciário, na esfera federal, mas também na esfera estadual também e municipal. Você que mora no Brasil sabe muito bem disso.
Claro que no mundo afora, nós temos sempre maus governantes e bons governantes. Mas no nosso país, nesse momento, é com tristeza que vemos os nossos governantes confusos, né, brigando um com o outro, muito mais preocupados consigo mesmo. E eu tenho escutado muitos clamando, vamos orar pelos nossos governantes. Por quê? Porque a confusão dele, né, a falta de visão deles afeta a nossa vida. Né? Afeta a vida daqueles que estão à nossa volta, afeta a vida da igreja, meus irmãos. Tá certo? Mas vamos prosseguir. Verso 2 diz que devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então, por que eu devo orar por todos os homens, e aí inclusive os nossos governantes, para que eu tenha uma vida mais confortável, para que a sociedade qual eu vivo, né, seja abençoada por Deus e haja uma promoção da graça de Deus em todas as esferas, em todas as classes sociais, haja salvação, e havendo salvação, eu sempre digo como é bom, né, se tivéssemos um homem de Deus, né, revestido de autoridade vinda de Deus e consciente disso, em obediência ao Senhor, tomando a frente da nossa nação. Isso é uma bênção. Né? Como é bom você chegar no hospital e ter ali, né, um agente de saúde, um médico, um enfermeiro, que é servo de Deus e que sabe exatamente o que deve fazer no cuidado com o doente, que se coloca ali à sua disposição. Como é bom, né, que os nossos filhos estejam lá na escola e temos a segurança que quem está ali como professor, uma professora, que sendo crente, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, né, está ali também consciente do seu papel na sua ministração e no seu cuidado daquelas crianças, daqueles jovens. Então precisamos orar por todos os homens, mesmo por aqueles que não fazem parte da nossa igreja, que não comungam da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que devemos orar, inclusive pelos nossos inimigos. Quando o Senhor disse orai pelos nossos inimigos, né, que devemos amar os nossos inimigos, devemos, né, nos preocupar com ele, desejar o bem para eles, ele coloca uma missão para a igreja, que é a missão de intercessão. E ele responde, meus irmãos, responde positivamente. Como é bom ver uma autoridade recebendo a graça do Senhor, e como é uma bênção não só para a vida dele, mas para a vida de todos que estão ali debaixo do seu governo. Então lembremos disso no momento, né? Não é um momento de guerra ideológica, não é um momento de ódio um para com o outro. A Bíblia nunca nos chama para isso. A Bíblia nos chama para que venhamos interceder a favor, que venhamos torcer para o bem dos que estão no governo. E se há uma divisão nos nossos políticos hoje, devemos pedir a Deus que essa divisão seja desfeita, né? E que haja salvação também, que haja pregação do Evangelho e a salvação no meio político, no meio dos nossos empresários, né, que estão também com grande responsabilidade. Nós às vezes achamos que o empresário ele só está ali para enriquecer. Mas se for um empresário de Deus, ele vai ter a consciência e a responsabilidade que Deus o colocou ali numa posição de destaque, onde na sua empresa há várias famílias que dependem do bem-estar ali da empresa, da prosperidade da empresa, para que tenham os seus empregos e seu sustento diário. Se o empresário ele for injusto, ele for cruel, os trabalhadores vão sofrer, né? Então, mas se ele for justo, se ele for fiel ao Senhor, se ele for conhecedor da graça de Deus, se ele for um salvo em Cristo, se ele for um irmão, ele vai ter consciência da sua responsabilidade. Se ele tiver uma comunhão sadia com Deus, ele vai saber que está com sua empresa não só para enriquecer, mas ele está ali como responsável por cada família, né? Deus deu ali a autoridade dele estar ali liderando uma empresa e essa empresa produzindo riqueza. Essa riqueza deve ser dividida e ali ser abençoada, todos os seus empregados sejam abençoados ali e não só para usufruir de si mesmo, explorando só o trabalhador. Então vocês estão entendendo, meus irmãos, que quando Deus age no coração do homem, ele se torna uma bênção para os que estão ao redor. Por isso que nós devemos orar por todos, né? Sem preconceito, sem distinção. Nós devemos orar por todos, desejar o bem, torcer
para que Deus abençoe e reverta. Se é um promotor do mal, né, nós devemos orar para que Deus reverta isso. Né? E não simplesmente orar para que Deus o lance no inferno. Né? Tem gente que acha que é a solução, que Deus lance no inferno. Mas não é assim que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Vamos para o verso 3. Né? O verso 3 diz que nós devemos orar dessa forma por todos os homens. E o outro motivo que a palavra de Deus diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, essa é a vontade de Deus. E toda a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável. Se você for lá em Romanos 13, você vai ver que Paulo diz que todas as autoridades foram dadas por Deus. Então, se foram dadas por Deus, Deus deseja que venhamos interceder por eles, né? Para que seja manifestada a justiça, a bondade e a graça de Deus na vida deles. E não, quando eu falo aqui, meus irmãos, não estou falando só dos governantes. Claro que aqui, no verso 2, os reis aqui, está falando da classe política, daqueles imperadores, daqueles reis, dos governantes. Mas eu falo de todas as pessoas que têm autoridade, que têm alguma certa influência na sociedade, que têm esse papel de influenciador nas vidas da sociedade. E que os seus erros e os seus acertos têm um impacto, né, muito mais abrangente. Então, Paulo está falando dos nossos governantes, mas eu quero incluir e ampliar também que todos aqueles que têm essa influência sobre o povo, né, influência sobre a sociedade, nós deveríamos orar para que essas pessoas fossem salvas por Cristo Jesus e para que elas exercessem uma boa influência na sociedade. Isso é bom, né? Isso é agradável aos olhos do Senhor, então isso deve nos motivar ainda mais. Então, quando eu oro pelo meu presidente, quando eu oro pelo meu governador, quando eu oro pelo meu deputado, pelo meu senador, pelo meu vereador, né? Quando eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros, quando eu oro pelos professores, quando eu oro pelas profissões, né? Pelos profissionais, quando eu oro até mesmo por aqueles que não creem em Cristo Jesus e rogo que Deus tenha misericórdia, suplico para que Deus haja misericordiosamente e revele a sua palavra, faça com que eles entendam que a igreja não existe para o mal, mas para o bem. Faça com que as pessoas que estão ao nosso redor escutam as nossas orações, né? Compreendam quantas vezes os nossos visitantes na igreja, meus irmãos, os nossos vizinhos, não é, que nós levamos para a igreja, e eles possam ouvir o povo de Deus intercedendo a Deus, não só pela sua vida, né, egoístamente, eu quero ir bem. Não, mas ele desejando que a sociedade vá bem, desejando que tudo vá bem, né? Colocando até mesmo aqueles que odeiam a igreja, pedindo que Deus gere arrependimento, que mude essa postura, colocando na presença de Deus de uma forma reverente, respeitosa, né, e bondosa e misericordiosa como é o nosso Senhor. Então, o verso 3 diz, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aí o verso 4, e aí é um tema polêmico, né? Vamos entender aqui o verso 4. Diz assim, olha, vou começar do verso 3 novamente, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, verso 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, você está dizendo, pastor, então aqui a Bíblia está dizendo que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Novamente eu quero dizer aqui, todos os tipos, né? Aqui não significa uma questão quantitativa, mas uma questão qualitativa. Significa que em todas as classes sociais, né, independente da sua classe social, independente da sua profissão, independente da sua posição social, Deus quer que sejam salvos todos os tipos de homens, tá? Todos aqui, desde o início, no contexto que está aqui em 2 Timóteo, significa o quê? Classes sociais, tipos de homens, e não quantidade, ou seja, todos os homens, independente, Deus quer que seja salvo. Se Deus, né, fosse quantitativo aqui, esse versículo estaria fora do contexto, claro, né? E eu aí desafio você a estudar o capítulo 2, se não tiver convencido, e espero que o Espírito te convença, abra os teus olhos, para que você entenda essa verdade e ela seja esclarecedora e edificante para ti, assim como foi para mim. Então,
Deus quer que todos os tipos de homens, em todas as esferas, percebam, meus irmãos, eu já disse aqui em algum estudo e talvez tenha ficado até um mal entendido, porque Jesus disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Isso não significa que Deus não salve, né, as pessoas ricas. Agora ela vai ser minoria, a maioria dos salvos são pobres. Isso aqui até estatisticamente, se você for falar na parte quantitativa, há muito mais pobres do que ricos. Os ricos sempre são uma minoria dentro de uma sociedade, não é verdade? Mas não significa que não exista ricos salvos, regenerados. O Senhor não disse que nenhum rico entraria no reino dos céus, ele disse dificilmente, né? Então, Deus deseja, meus irmãos, que todas as classes sociais sejam alcançadas pelo Evangelho e que nós venhamos, no caso aqui, o pedido aqui é que chegue a salvação, é salvação mesmo, salvação espiritual, graça especial aqui, que todos os homens de todos os tipos sejam salvos. Então, Deus salva políticos, Deus salva vereadores, Deus salva médicos, Deus salva todas as classes, ricos, pobres, homens e mulheres, né? Deus, o Evangelho, ele chega a todas as classes sociais. Historicamente, isso ocorreu, tá certo, meus irmãos? O problema é que, às vezes, nós estranhamos. E, claro, em relação aos nossos políticos, não podemos ser ingênuos, né? Mas precisamos ter sabedoria em observar quando uma conversão é genuína, ela vai dar os frutos ali forjado a imagem de Cristo no homem. E se ele está revestido de algum cargo de autoridade, isso vai também ser manifesto nas suas ações, porque não podemos distinguir, diferenciar, né? Como pastor, eu sou homem, e claro que o meu ministério eu fui chamado para trabalhar servindo a Igreja de Cristo, mas se eu fosse um político, né, um vereador, tudinho, minha posição de fé, moral, minha santidade deveriam ser igualmente agradáveis a Deus. Então, eu não devo roubar como pastor e também não devo roubar como um administrador do bem público. E aí eu não falo só dos políticos, eu falo também do funcionário público. Você, funcionário público, que é crente, você sabe que tem lá estabilidade, né, no governo, estabilidade no seu emprego. A gente escuta, mas eu ganho não sei o quê. Lembre-se que você tem uma responsabilidade de administrar também o bem público. E aí, meus irmãos, às vezes eu fico tão triste porque a gente escuta, às vezes, histórias de crentes que estão lá no governo como funcionário público, fizeram um concurso e melhoraram de vida, tem ali estabilidade, todas as bênçãos que tem derramado sobre os funcionários públicos e, ao mesmo tempo, ele, por pressão da maioria que está ali no funcionário, termina cometendo alguns pecados, negligenciando, sendo morosos, né, preguiçosos, sendo desumanos, tratando mal o povo que depende do seu serviço. Então, como cristão, eu devo orar por todos, né? E quando a salvação chega no coração dessas pessoas, elas têm que evidenciarem a presença de Cristo. Isso vai ser evidenciado no trabalho. Assim que você, como tem seu trabalho, você deve ser crente do mesmo jeito que é na igreja, no domingo, deve ser crente no seu ambiente de trabalho. E esse andar com Cristo vai trazer bênção para os seus colegas, né? E também para aquilo que você faz, para as pessoas do qual o seu serviço é uma bênção, é necessário. Eu digo que, por exemplo, o padeiro que faz o pão quentinho, né, acorda de madrugada e está lá na fornalha, ele é uma bênção para mim quando eu posso de manhã comer o pão, né, que chega à minha mesa. Então eu devo louvar a Deus e devo interceder, meus irmãos, desde os maiores até o menor da nossa sociedade. Isso deve ocorrer nos nossos cultos, devemos lembrar disso. Nós estamos vivendo um momento de muita crise, né? E temos esquecido isso. Eu tenho visto muitos na igreja que não faz mais parte do culto essa intercessão, essas ações de graça quando Deus responde, né, positivamente às nossas orações, esse reconhecimento, essa inclusão da sociedade nas nossas orações, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, eu devo orar por todos os homens porque isso vai promover o bem-estar social, né, inclusive o meu. Isso é bom e agradável a Deus, né? Deus se alegra com isso. Quando eu oro por todos os homens,
eu obedeço a ordem do Senhor, não é um pedido, é uma ordem que o Senhor dá à sua igreja, que no momento da adoração estejamos intercedendo, orando por todos os homens, né? E isso também, minha oração, ela está centrada para que haja salvação em todas as classes sociais da nossa sociedade, meus irmãos. Vamos lá, verso 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E aí você vai ver novamente, pastor, como é que eu vou explicar aí que o Senhor morreu por todos? Sim, novamente, mas é uma questão de qualitativa. Deus, Jesus Cristo, morreu para salvar todos os tipos de homens. E aí percebam que no ministério terrestre do Senhor, essa salvação já havia evidenciado, né? Jesus chama um cobrador de imposto, Jesus salva, né, uma prostituta, Jesus perdoa ali uma mulher adúltera, ele estava falando ali com ricos e pobres, tá, meus irmãos? O Senhor, ele não fez essa distinção. A salvação veio para todos e nós devemos orar por todos os homens, né? Sem distinção, sem preconceito. E nunca devemos nos desanimar achando que aquela pessoa, fulano, por estar naquela posição, é impossível. Não é impossível para Deus, né? A nossa obrigação é colocar na presença de Deus. Isso é bom, agradável, ele se alegra com isso. É a obediência ao Senhor. Há uma ordem aqui na palavra do Senhor. Coloque na presença de Deus. E não seja incrédulo. Deus é o Todo-Poderoso, ninguém pode ir de contramão do Senhor. Se Deus decidir salvar, Ele vai salvar e Ele nunca falha. Por isso que esse texto não está falando de forma quantitativa, como se todos os homens, né, estamos falando aqui de todos os homens de uma forma quantitativa, significa que Jesus morreu por todos e nem todos vão para o céu. Alguns vão ser condenados para o inferno. Então Jesus, vamos dizer assim, o seu sacrifício é diminuído nesse tipo de entendimento. E o texto claramente não está falando disso, está falando de tipos de pessoa. Quando ele coloca reis, e no caso aí os imperadores romanos, né, que eram cruéis e terríveis. Se você acha que os políticos do Brasil são ruins, estuda a história dos imperadores romanos e você vai entender o que eu estou falando. Eles eram cruéis e terríveis. E mesmo assim, há uma ordem aqui para que a gente ore por esses reis, orem por esses governantes, para que Deus converta. Deus pode converter, meus irmãos, pode mudar, né, o rumo da nossa nação, pode fazer uma transformação no meio daqueles que detêm a autoridade, né, o poder na nossa sociedade. E como igreja, nós devemos lembrar disso e fazer disso uma rotina nas nossas orações particulares, privadas e também no nosso culto público, né? Fazer disso uma rotina e não só no momento agora de crise. Mas vamos prosseguir, meus irmãos, porque esse vídeo está ficando muito grande e eu quero que você chegue até o final e a gente possa aqui entender. Então, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entendeu? Quando eu disse aqui orar é pela salvação, para que eles entendam que há um só Deus, para que eles venham ter conhecimento da verdade, né? Para que eles entendam e discernem o Evangelho de forma salvífica, para que haja fé salvífica nos corações dele. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lembre-se que Paulo está escrevendo aos Efésios, né? Em Éfeso havia ali o culto à deusa Diana, e havia ali toda sorte de superstição, toda sorte de engano. Então ele está orientando a Timóteo que a igreja deveria orar pelos governantes daquela cidade, né, para que eles tivessem conhecimento da verdade, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então havia muita confusão ali na sociedade daquela cidade em relação ao culto, né? Em relação ao culto aos ídolos, à idolatria. E a igreja estava surgindo numa sociedade, no meio de uma sociedade idólatra, perversa, que não conhecia a verdade de Deus. E Paulo diz aqui, vamos orar por todas as autoridades, né, pelos reis, para que a gente tenha essa vida pacata,
para que nós venhamos ser abençoados. Isso é da vontade de Deus, isso é agradável ao Senhor. Devemos orar para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, para que eles reconheçam que há só um Deus, um só mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, o homem. Né? E aqui o Senhor nos orienta que deveríamos começar a nossa evangelização com a oração. Começar esse ministério de pregação do Evangelho com a oração nos nossos cultos. Não é, meus irmãos? Vamos prosseguir. Verso 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, né? Para que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha aí, o apóstolo Paulo, né, falando aqui, olha, eu fui constituído doutor, né, fui como apóstolo no meio de quem? Dos gentios. Todos os tipos. Gentil aqui era todos aqueles que não eram judeus. Então, o evangelho não veio só para os judeus, o evangelho veio para todos os tipos de homens. Por isso que no ministério de Paulo isso é destacado. Ele é aqui chamado doutor dos gentios, que leva a verdade para os gentios. E Timóteo deveria compreender isso e levar a comunidade cristã a entender que não há limites na salvação do Senhor. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos... Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender, né, com tudo isso? Que o Senhor, Ele derramou sua graça sobre todos aqueles que escolheu antes da fundação do mundo. Que nós devemos entender que o Evangelho atinge todas as esferas de uma sociedade. Quando o Evangelho é pregado no meio de um povo, Deus pode salvar qualquer pessoa. Não há impossível para Deus. Nós precisamos entender que Deus chama a igreja para interceder, suplicar, não só por ela mesma, mas para que seja intercessora no meio da comunidade, da sociedade qual ela vive. Que nós devemos deixar de lado os nossos preconceitos ideológicos, né, os nossos preconceitos sociais. Nós não devemos ser influenciados pelo ódio que há no mundo, mas Jesus nos ensina a amar uns aos outros como a si mesmo, inclusive o próprio inimigo, aqueles que se opõem à Igreja de Cristo. Deveríamos orar e desejar o bem, desejar que Deus leve ao arrependimento, que Deus mude o seu comportamento, porque se eles persistirem nisso, vão ser condenados pelo Senhor. Eles vão ter que prestar contas ao Senhor, tá certo? Então, que nessa noite, né, possamos entender que a graça de Deus veio a todos os homens, né? E essa graça, quando eu falo todos os homens, baseado em 1 Timóteo capítulo 2, né, do 1 ao 7, todos aqui significa todas as classes sociais, todos os tipos de homens, né? Todos aqui significa tipos de homem, não quantitativo, mas qualitativo. Em todas as áreas o Evangelho tem alcançado. É por isso que o Evangelho chegou aqui no nosso país, né? Ele não se limitou ali ao Oriente Médio, né, onde ele começou, mas ele se espalhou por toda a face da terra. É por isso que o Evangelho não foi pregado só aos judeus, ele incluiu nós, os gentios. Na época do apóstolo Paulo, o Senhor tirou ali de Jerusalém, espalhou a igreja, né, pelo Império Romano, e o Evangelho vem ali prosperar e tem prosperado desde então até os nossos dias, se espalhando pela face da terra. E nesse momento, né, onde temos tanta utilização, lembranças de orarmos pelos nossos governantes, nunca devemos usar, meus irmãos, a palavra de Deus de forma ideológica, né? O que é que eu falo disso? Olha, eu não sei se você é a favor da direita ou da esquerda, né? O que eu digo é que, como crente, né, eu tenho que orar pelo meu governante, independente da ideologia dele. Então, isso é um exercício de fé. E se eu não consigo fazer isso, é porque existe algum problema, né? Eu estou falando orar genuinamente, interceder, pedir a Deus o bem daquele governante, pedir que o seu governo seja bem. E claro que o pedido principal aqui é que Deus, né, se revele de forma especial e salve aquele governante.
pedirmos, meus irmãos, intercedermos pelas nossas autoridades. Isso tem sido esquecido no meio do povo de Deus. E nós temos recebido muitas consequências, porque a nossa sociedade está se degenerando, ela está se desfazendo e ela está se degradando, a imoralidade tem se multiplicado. E isso é uma das consequências, porque também como igreja do Senhor temos cessado as nossas orações, né, de forma madura, né, de forma objetiva, igual em obediência ao Senhor, orarmos por aqueles que nos governam. Então eu espero que você compreenda essa mensagem e eu espero que o Senhor te abençoe e que o Senhor tire você do meio dessa confusão. E eu falo agora para toda a igreja de Cristo, para você que está assistindo esse vídeo, não é papel da igreja tomar partido de A e de B. Nosso papel é torcermos, né? Pedirmos a Deus para que tudo vá bem, pedirmos a Deus que alcance os nossos governantes para a salvação, que eles entendam, né, o Evangelho, que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos a salvação, né, nele e possamos assim receber essa graça de entendermos a vontade de Deus. Eu espero que você entenda e que esteja vacinado. Cuidado com o que você tem visto na televisão, na internet. Cuidado com o que você tem passado nas suas redes sociais. Pondera bastante o que você tem colocado nas suas redes sociais, porque a gente tem que ter cuidado quando nos envolvemos com essas questões para não ferir o nosso bom testemunho, né, do Evangelho. Porque depois que passar essa crise, você vai falar do Evangelho. E as pessoas que receberam suas mensagens, que ouviram a sua voz, elas vão lembrar do que você fez. E isso, às vezes, nos afasta, Senhor, do bom testemunho, de glorificar a Deus num momento como esse, de crise e de confusão. Então, nós temos a luz da palavra do Senhor e devemos andar como de dia, vendo onde estamos andando, para onde estamos indo. Nós não estamos em treva, meus irmãos. Você não está em treva, você está entendendo a confusão que está no nosso meio. Não devemos ser ingênuos, não devemos deixar com que os nossos governantes se utilizem da igreja de forma maligna, de forma a envergonhar o nome de Deus. Não devemos deixar o maligno nos enganarmos e tomarmos partido de A e de B, né, de forma a desagradar ao Senhor. Mas devemos ter uma visão madura, né, do que está acontecendo. Devemos ser uma palavra profética, né, uma palavra de verdade no meio de tanta mentira e tanta confusão. Devemos ser misericordiosos, devemos olhar para o que está acontecendo na nossa sociedade. A gente também não pode viver no mundo à parte e ignorar o que está acontecendo. Devemos lembrar dos mais pobres que estão sofrendo, devemos lembrar dos ricos que também estão pecando contra o Senhor, estão sofrendo também e vão sofrer porque vão prestar contas ao Senhor. E que, como igreja, devorar tanto por aquele que está no poder, tanto aquele que está destituído do poder. Eu devorar por todos os homens, né? Fazer súplicas, intercessões, orações e ações de graça, porque Deus responde às nossas orações, meus irmãos. Nossa oração nunca é em vão. Quando nós nos ajoelhamos e oramos pelo presidente, pelo governador, Deus escuta as nossas orações. E muito Deus tem feito. Eu já tenho dado graças ao Senhor, porque não estamos pior, né? Pela misericórdia de Deus. Poderíamos estar bem pior, né? Mas a misericórdia do Senhor tem nos protegido. Então continuemos orando. Você que estava orando, ore por todos. Independente, o governo vai mudar, né? Os governantes mudam, mas a ordem do Senhor não muda. Na época do apóstolo Paulo aqui em Timóteo estava sendo ali exortado junto com toda a comunidade a orar pelo imperador romano, né? Na nossa época, nós temos aí o presidente, o governador, os nossos deputados, senadores, juízes, né? O seu prefeito, os seus vereadores. E mesmo que eles não tenham boa fama, mesmo que você saiba dos erros que eles estão cometendo, dobre seus joelhos e publicamente ore ao Senhor, pedindo a Ele que derrame graça, que tenha misericórdia, que salve, que a sua verdade, e que os nossos governantes façam aquilo, né, que é certo,
que é o bem público, é o bem-estar social, gerar, levar justiça, né, social. Que Deus te abençoe. Eu agradeço ao Senhor, né, por podermos falar da sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Eterno Pai, Todo-Poderoso Tu és. Te louvo e te engrandeço, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Eu te peço, bendito Deus, nesse momento, que Tu estejas iluminando todos aqueles que estão vendo esse vídeo e que Tu faças, Senhor, com que esse vídeo seja compartilhado e chegue a todos aqueles que necessitam ouvir esta palavra. Não só eu, Senhor, mas tantos pregadores que têm sido fiel na exposição da Tua palavra. Que Tu multiplique esses homens de Deus na internet, nas mídias, nos púlpitos das igrejas, e que nesse momento de quarentena, onde estamos isolados, presos nos nossos lares, Senhor, possamos levar o Evangelho através dos meios eletrônicos, né, nas nossas transmissões, e assim, Senhor, sermos fiéis a Ti em todo tempo e continuemos, Senhor, intercedendo pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelo nosso deputado federal, estadual, pelos vereadores, pelos nossos senadores, Senhor, pelos nossos magistrados, que tens misericórdia, que Tu traga um avivamento no nosso país genuíno, Senhor, que Tu salve esses homens e que eles governem justamente, Senhor. Mesmo que eles não entendam o Teu Evangelho, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu pode levar, Senhor, a eles o seu coração para a direita ou para a esquerda, que Tu tem domínio sobre eles, eles não estão soltos no acaso, mas eu sei que Tua mão toda-poderosa rege as nações. Assim eu coloco todos os nossos governantes, toda a liderança, todos os nossos empresários, todos os banqueiros, todos os homens, Senhor, que estão revestidos de autoridades na nossa sociedade brasileira e no mundo, Pai eterno. Eu coloco nas Tuas mãos, na Tua presença, rogando que Tu tenhas misericórdia de nós num momento tão delicado, o qual carecemos e precisamos das nossas lideranças, Senhor, para que a sociedade seja abençoada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu te suplico e te rendo graças, Pai eterno, porque Tu escutas nossas orações. Eu sei que essa oração não é em vão, mas chega na Tua presença e Tu és o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e os mantém com Teu poder. Que Tu sejas exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo eu te suplico. Amém. Amém, meus irmãos? Então que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Um abração a todos. Saudade. Vamos orar a Deus para voltarmos a nos encontrarmos presencialmente. Amém? Então, tchau, meus irmãos. Até a próxima.